Bom, a gente fala agora sobre uma polêmica. A China alegou nessa semana que detectou traços de coronavírus em um carregamento de carne de frango com origem no Brasil. A OMS já se manifestou e disse que é improvável a contaminação a partir de alimentos ou embalagens. E sobre esse tema a gente conversa agora com Ricardo Santini, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Como vai o senhor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Kalima. É um prazer imenso estar com vocês e com todos os espectadores da Jovem Pan. Bom, antes de falar sobre os danos, do que isso pode acarretar nas exportações brasileiras, o senhor não acha que é improvável realmente, como diz a OMS? O senhor acha que é uma questão mais política? O que o senhor acha que está por trás dessas informações? Bem, a gente tem a certeza absoluta de que não pode transmitir a Covid pela carne. É importante dizer para os nossos espectadores, todos os internautas também, de que não há nenhum problema em comer a carne. A OMS falou isso, aqui no Brasil o Albert Einstein e também a Embrapa, os cientistas da Embrapa colocam exatamente isso. O vírus, como o próprio nome diz, coronavírus, ele não vive em uma carne morta. Ele precisa de uma célula viva para se reproduzir. Então, não é como uma bactéria que pode estar numa carne. No caso, não, o vírus não existe e não tem possibilidade. Então, a gente pode entender que a China tenha, por acaso, encontrado em uma caixa, numa caixa, e que foi manipulada várias vezes. É importante lembrar, Tiago, que a carne sai do Brasil e vai para a China, ela tem mais de 45 dias de transit time. Então, não há nenhum risco de que isso tenha sido feito aqui no Brasil e os brasileiros podem continuar a consumir carne tranquilamente. Senhor Ricardo, o senhor tem ideia da origem dessa carne? De onde aqui no Brasil há essa produção? Os senhores já sabem o lote, a quantidade? Sim, todas as informações foram passadas pelo Ministério da Agricultura. Não há quantidade, porque não foi na carne. É um container, tinha 2 containers que estavam lá, e essa carne, o que foi encontrado lá foi na embalagem. Foi uma análise feita por fora, segundo a tradução chinesa, e isso então detecta que foi na embalagem e não na carne em si. E isso foi feito, digamos, vários testes. Em um pacote se encontrou um achado positivo, segundo a prefeitura de Shenzhen. Ainda pende de fazer um novo exame pelo Ministério da Agricultura chinês. Mas, segundo eles, numa caixa achou e nas outras não foi encontrado, e as pessoas que também entraram em contato com essa caixa também não tinham coronavírus. Então, praticamente, a gente tem que dizer que isso foi um achado ocasional. Um achado ocasional e que tende de ainda a ser confirmado pelo Ministério da Agricultura chinês. E de qual estado que saiu aqui do Brasil? De Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. E quais as providências que a BPA vai tomar? Bem, o que a gente está fazendo é esclarecimento, porque ele é um achado ocasional que ainda pende de ser confirmado. E se for de fato encontrado numa caixa, a gente tem que ver se foi aqui, não foi. Foi lá na China, quais foram as manipulações que essa caixa recebeu por alguma pessoa lá na China. Então, a providência que a BPA tem é continuar os cuidados que sempre foram tomados. Basta ver que mesmo nesse caso, as outras caixas que também estavam no mesmo container foram testadas e não tinham traços de coronavírus. E não haverá vírus nisso aí. Havia traços de coronavírus que não têm sequer poder de infecção. E a partir de agora, o senhor teme algum tipo de restrição de outros países? Alguns países podem cancelar compromissos, podem cancelar produtos que já têm, pelo menos, a compra efetuada, mas ainda não houve a exportação. O senhor teme isso nos próximos dias? Não, Tiago, a gente tem a certeza de que todos os compradores e os países, eles confiam na ciência. Esse é um princípio bem básico. Isso não transmite o vírus. Então, a gente espera que não haja nenhuma, digamos assim, aproveitamento de algum país se aproveitar e dizer agora eu vou parar de comprar do Brasil. Até agora não tivemos nenhuma sinal disso. Inclusive, os importadores, eles apenas pediram explicações. Você teve Japão, Malásia, Coreia do Sul, escreveram ao governo brasileiro pedindo explicações do que havia acontecido. E o governo explicou. Nós temos protocolos muito severos que cuidam da carne e do nosso colaborador. Isso foi feito desde lá do início de março. Prova que nós temos, inclusive até hoje, frigoríficos que não tiveram nenhum caso de coronavírus, mesmo nós estando há mais de 5 meses com pandemia no país. Sr. Ricardo Santini, só para a gente terminar, como é que o governo brasileiro deve reagir a isso? O que os senhores esperam das autoridades brasileiras? Como o senhor já destacou, o próprio Ministério
da Agricultura se manifestou, mas o que é necessário mais para tentar evitar que isso cause algum incidente diplomático e na relação com a própria China? Não, é importante, a ministra Tereza Cristina, ela é uma denodada cuidando dos nossos produtos e, acima de tudo, do abastecimento do nosso Brasil. Então, ela já conversou com a China, o Brasil tem uma boa relação e um contato direto. A doutora Ana Viana, que é diretora do DIPUA no Ministério da Agricultura, tem contato direto com o GAC, que é o Ministério da Agricultura chinês, e as explicações já estão sendo dadas. Aí, eu volto a dizer, isso foi um caso pontual e nós não vemos que haja risco para as relações entre Brasil e China. O Brasil vendeu mais de 400 mil toneladas de janeiro a julho para a China, e isso é muito importante, tanto para o Brasil como para a China. E a gente acha que isso vai seguir normalmente. Esse episódio já, na nossa visão, está superado e, mais do que isso, não tem nenhum fundamento. Não há, repito, qualquer risco de ter Covid em carne. Sou Ricardo Santin, diretor executivo da ABPA, Associação Brasileira da Proteína Animal. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Obrigado, Thiago. Obrigado, Kalima. Um prazer falar com vocês. Como o frango, que é bom e faz bem. Um grande abraço a todos e bom final de semana. Muito obrigado.